Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Olá, meus caros irmãos e irmãs. Vamos iniciar essas gravações a fim de preparar-nos, para a total consagração a Nossa Senhora. O tema proposto para este momento seria justamente a relação entre a consagração total à Santíssima Virgem Maria e aquilo que a própria Mãe de Deus e Nossa vem pedir nas suas aparições em Fátima, revelando essa grande mensagem de amor. Primeira pergunta que surge, então, quando se fala em consagração, o que significa consagrar-se? Pegando, portanto, uma definição etimológica, nós vamos pegar essa palavra consagrar, consagração, que vai vir do latim consacrare, que é resultante justamente da união de consecrare, que significa separar, e sacrare, que é justamente tornar sagrado. Portanto, seria dedicar a Deus alguma coisa ou alguém, ou um serviço divino. Portanto, tornar sagrado. Quando olhamos para Nossa Senhora, vamos ver justamente ali a realização do projeto de Deus. Ele que escolheu, Ele que separou para si, Ele que a tornou sagrada desde o primeiro instante da sua existência. Esse é o ideal de Deus para todos nós, sem sombra de dúvida. Começando então com essa consagração a Jesus por meio das mãos da Virgem Maria. Quando falamos da consagração a Nossa Senhora, ou total escravidão de amor a Jesus por Maria, vamos perceber que essa devoção ela é muito antiga, uma prática recorrente na vida da Igreja desde os primeiros séculos. É impressionante a gente observar, por exemplo, o afeto filial do discípulo amado, São João, já no período apostólico. Então, ali vamos perceber que já existia um devoto da Virgem Maria. E com certeza, não tenho dúvidas de que essa foi a grande diferença que deu força para o discípulo ficar aos pés da cruz. Portanto, já dos primeiros séculos da Igreja, os cristãos vinham se consagrando à Virgem Maria. E com o passar do tempo, essa consagração ela foi se evoluindo, por meio de algumas fórmulas que foram aparecendo, orações específicas para com a Santíssima Virgem Maria. Mas foi justamente com o decorrer dos séculos, grandes santos que apareceram, escritores sobre a Santíssima Virgem Maria, como por exemplo Santo Agostinho, São Domingos, um grande devoto da Virgem que vai justamente propagar a devoção ao Santo Rosário. Vemos aí Santo Afonso Maria de Ligório, sua famosa obra Glórias de Maria. Vamos ver aí também a sua devoção à Virgem. Portanto, justamente em São Luís Maria Guion de Montfort, esse grande mariano, ele que vai, por assim dizer, evoluir a devoção à Virgem Maria, criando assim um método de consagração total a ela. Nós chamamos de escravidão à Santíssima Virgem. Escravidão total, ou seja, não é que deixamos de ser filhos, mas nos tornamos uma coisa, totalmente pertencente a ela. É um ato de entrega total, filial. Tudo que somos, tudo que temos, entregamos confiantemente nas mãos da Santíssima Virgem Maria. E assim possamos pertencer de um modo mais perfeito a Jesus. Lembrando que essa consagração à Virgem Maria, ela é antes de tudo uma consagração a Cristo. Tudo que pertence a ela pertence a Jesus. E ela vai oferecer isso a Ele. Portanto, essa consagração ou escravidão por amor à Santíssima Virgem Maria tem como finalidade essa união com Cristo, o crescimento da graça em união com Deus. São Luís, portanto, vai deixar claro no seu livro que a consagração à Santíssima Virgem Maria não se opõe à fé, não se opõe à Igreja, em momento algum. Pelo contrário,
vai nos levar a uma experiência cada vez mais profunda, uma experiência de total fidelidade aos mandamentos da lei de Deus. Portanto, segundo o tratado, né, quem faz essa consagração se compromete. Olha só, se já éramos comprometidos pelo simples fato de sermos batizados, agora com essa total consagração, nos comprometemos a ser fiéis às promessas do batismo. Não é à toa que, já no ato da consagração, se recita aqui, se trata de uma renovação das promessas batismais, e que nos leva também, né, a renunciar o mal, a renunciar o demônio, a renunciar o pecado, e assim permitir a graça de Deus agir em nós, né, e vivermos uma vida nova em Cristo. Essa entrega total de tudo nas mãos de Maria será para nós, consagrados, uma ajuda para viver essa vida nova. Essa Senhora vai ser, então, a Mãe Mestra que vai nos conduzir. Ela vai entregar tudo, exatamente tudo, nas mãos do seu Divino Filho. Uma vez que nós entregamos tudo para a Virgem Santíssima, essa que é a característica fundamental dessa consagração, tudo passa a pertencer a ela, todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos, incluindo aí, né, a nossa inteligência, nossos afetos, nossas aspirações, nosso corpo, nossa alma, tudo. Confiamos a ela também aquilo que nós nem temos, mas que desejaríamos ter, nossos sonhos, nossos projetos, nossos bens materiais, espirituais. Falando de bens espirituais, entra aqui, portanto, todo esse tesouro de graças, né, que seriam as indulgências, também as satisfações, né, os méritos das nossas orações, nossas boas ações. Tudo passa a pertencer a ela. Ela vai ser a administradora, né, de todos esses bens. A consagração total à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Grignon de Montfort, é, portanto, um caminho rápido e seguro de alcançarmos a salvação. Se somos espertos, vamos com certeza seguir por esse caminho que nos leva a Jesus Cristo e a salvação que Ele nos oferece, né, que Ele alcançou por nós na cruz. Essa consagração, portanto, também não dispensa também os nossos esforços, né? Agora, porque eu sou consagrado, já estou salvo. Não é isso, né? Vocês vão ter a oportunidade depois de se aprofundar cada vez mais nisso, mas eu quero dizer que precisamos sim fazer a nossa parte. E o que a nossa mãe deseja é nos ajudar a corresponder também a essa vontade. Tenho certeza de que, unidos a Maria Santíssima, que estará sempre conosco, ao nosso lado, para nos ajudar, estaremos cada vez mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer agora uma relação entre essa consagração, sabemos o que é consagrar, sabemos o que é entregar, né, separado, distinto e oferecido, né, a Deus. E agora vamos entrar um pouquinho na mensagem que a própria Mãe de Deus veio trazer para nós, né, há um pouco mais de um século. No ano de 1917, como nós sabemos, Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos em Fátima e ali revelou uma grande mensagem de salvação, de amor, de misericórdia. Sabemos que é Deus o autor de toda a graça, da iniciativa, Ele que envia a sua mãe para nos alertar, mas vemos também a bondade do coração materno de Nossa Senhora, que acolhe todos nós. Quando falamos aqui dos segredos de Fátima, né? Às vezes nós falamos, tem o primeiro, o segundo, o terceiro segredo, que ficou tão famoso, né? Achamos que são 3 segredos, mas na verdade se trata de um único segredo, mas em 3 partes. Então eu vou aqui brevemente, né, descrever, de fato, o que se trata então, esses segredos, o que Nossa Senhora mostra, o que ela pede e o que ela espera, portanto, de cada um de nós. Então, quando ela apresenta, né, aos 3 pastorinhos, né, 2 santos, São Francisco, Santa Jacinta, Marto e a irmã Lúcia, ela vai pedir, então, ali que eles possam ir 6 meses consecutivos, né, ali na Cova da Ira, e no dia 13. Na terceira aparição, especificamente, no mês de julho, Nossa Senhora começa, então, a revelar esse grande segredo. E a primeira parte desse segredo vai ser justamente uma visão do inferno. Essas crianças
têm essa visão do inferno. E agora me permitam descrever, né, tal qual Nossa Senhora, né, apresenta para eles e como a irmã Lúcia mesma, né, nas suas memórias vai relatar. Um grande mar de fogo vi, né, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Veja, caros irmãos e irmãs, eles veem o que Deus permitiu que eles pudessem, né, ali, na sua inteligência, descrever. Né? A irmã Lúcia ela vai descrever isso, mas com certeza foi muito pior. Algo que ela conseguiu descrever. E para confirmar isso, o Catecismo da Igreja Católica vai justamente reconhecer, né, a existência real do inferno. Ele vai dizer o seguinte: morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar o acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre. Essa é a sentença, né? Por nossa própria livre escolha. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Então veja que inferno é um estado onde nós mesmos vamos, pela nossa própria escolha, e Deus não quer isso. E é por isso que nessa primeira parte do segredo é um alerta. A igreja sempre viu, né, nessa visão, né, dos videntes, justamente, né, um sério aviso para duas coisas: a conversão e o arrependimento. Não é à toa que a gente reza no intervalo de cada mistério, do terço, né? Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ou seja, o céu socorre-nos, o céu faz um apelo para que possamos rezar, sim, pela conversão dos pobres pecadores. E que muitas almas caíam lá porque ninguém rezava por elas. Mas o que chama a atenção mesmo é a segunda parte. E aqui eu quero, né, demonstrar esse foco. Né? Na segunda parte do segredo, nós vamos ver de fato a apresentação da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E ela vai também pedir a conversão da Rússia. Vemos, por um lado, o que faz mal, né? O pecado que leva as almas para o inferno. Sobretudo o pecado da soberba, do orgulho. Mas agora, vamos ver que, depois de apresentar a visão do inferno para as crianças, Nossa Senhora, então, agora vai apresentar-lhes o remédio, que é justamente a devoção ao seu Imaculado Coração, para que assim possamos nos salvar e salvar, né, aquelas almas que se perdem, né, para evitar esse grande mal. E Nossa Senhora vai dizer: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. Percebam que se trata de um condicional. Se fizerem. Então, muitas almas vão ser salvas, terão a paz. E ela continua: a guerra vai acabar. Lembrando que eles estavam no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, ali caminhando já para o fim. Nossa Senhora promete: a guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E a revelação de Nossa Senhora continuou: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá e de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome, da perseguição à igreja e também ao Santo Padre. A irmã Lúcia, então, ela vai interpretar esse sinal como uma grande, né, aurora boreal que aconteceu naquela época, foi no janeiro de 1938. Em vários lugares foi possível ver essa aurora boreal. De fato, esse foi o sinal
que Nossa Senhora disse. E ela continua: para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Percebam que Nossa Senhora pede para colocarmos as mãos na obra, ou seja, temos que reparar. Se por um lado muitos pecadores ofendem o coração de Deus, por outro, os devotos da Santíssima Virgem agora vão reparar por meio da comunhão reparadora, nos 5 primeiros sábados, fazendo companhia a Nossa Senhora, meditando os mistérios do Santo Rosário. Então agora vamos remediar esse grande mal. Ela continua: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá, terão a paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo. Eu vos pergunto, que erros são esses? Com certeza, unanimemente, os que interpretam essa passagem vão dizer que se trata do comunismo. O grande mal que esse país vem se espalhando pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Santa Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas por meio da guerra. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a nossa esperança. Não obstante todo esse caos que vem, ou que já estamos vivendo, ou que virá, não podemos desesperar. Mas essa palavra final deve prevalecer. O meu Imaculado Coração triunfará. Papa Bento XVI, ainda como cardeal, Joseph Ratzinger, ele deu uma interpretação teológica interessante a respeito dos segredos de Fátima. Ele vai referir-se à noção de Imaculado Coração. Para nós latinos usamos esse termo, imaculado, ou seja, aquela que é sem mácula. Eu gosto muito também da visão dos orientais. Eles vão apresentá-la como a toda santa. É a mesma coisa, aquela que é sem pecado, aquela que é toda de Deus, aquela que é preenchida pela graça do Senhor desde o primeiro instante da sua existência. Então, o termo coração, quando falamos coração, já pensamos, naquele órgão que é vital, Mas não se trata apenas do órgão. O coração, na linguagem bíblica, significa o centro, a existência da pessoa, a sua unidade e também a orientação interior. Porque é justamente no coração que vai ser o centro entre razão, emoção, temperamentos, sentimentos, tudo aquilo que nos envolve. Então, do coração humano que sai aquilo de bom e aquilo de mal que nós carregamos. Portanto, o coração imaculado é, segundo a Sagrada Escritura, um coração que, a partir de Deus, chegou então essa perfeita unidade. Quando contemplamos o coração imaculado de Maria, nas passagens do Santo Evangelho, vamos ver que ela guardava no seu coração, ela meditava as palavras, os fatos. Por isso deu tanto fruto e, consequentemente, vê a Deus. O Imaculado Coração de Maria é aquele que vê a Deus. Tem o seu princípio, o seu fim no Senhor. Portanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximarmos-nos justamente dessa atitude do coração, buscar essa integridade, essa unidade de vida, e assim como ela podermos responder o nosso fiat: faça-se em mim segundo a tua vontade. Queres ser um grande devoto da Virgem Maria? Procure, antes de tudo, imitá-la. A imitação é o primeiro critério para a devoção. Às vezes pensamos, eu sou devoto de tal santo porque eu rezo por ele, peço a intercessão dele, clamo a ajuda dele. Mas não é só isso. Isso é secundário. É, antes de tudo, imitar as suas virtudes. Eu quero até abrir um parênteses aqui. O grande devoto, mesmo sem querer, um grande devoto de Deus é o demônio. Porque ele o imita. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Só falta uma coisa: humildade e amor. Mas nós não somos assim. Que não sejamos. Nossa Senhora, como mãe, vem nos corrigir desse erro. Então ela vai nos ensinar a imitá-la, justamente para que, assim como ela, possamos amar profundamente a Jesus. Depois passamos para a terceira parte, desse segredo, que é
talvez uma parte mais polêmica, que ela veio a ser revelada anos mais tarde, né? No ano 2000 apenas, né? Que São João Paulo II ele vai apresentar, né? Vai ler para todo mundo a terceira parte, né? Que é justamente uma visão também do bispo vestido de branco. E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando lhe diante passa um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de tronco tosco, como se fora de sobreiro, como a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. São João Paulo II, então, ele vai identificar-se com esse bispo vestido de branco, né, como sendo ele próprio, devido àquele atentado que ele sofreu, né, no dia 13 de maio de 1981, bem no início do seu pontificado. E nessa altura, considerou que ele foi salvo da morte graças à intervenção de Nossa Senhora, né? Como ele mesmo vai dizer, se uma mão disparou a bala, outra mão a guiou. Então, o segredo foi lido então, no ano 2000, justamente na beatificação, né, de Francisco e Jacinta. Mas, para muitos, esse assunto não foi dado como fim, nem como terminado. O próprio Papa Francisco, ele vai surpreender a todos, né, quando ele vai descrever como a si mesmo, sendo esse bispo vestido de branco. É como se essa mensagem de Fátima não se referisse a um papa em si, mas ao papado, né, de um modo geral. Está ligado também, né, tem grande relevância aos dias atuais. Eu penso que se trata também, né, de uma situação em que a igreja ela passa, né, no decorrer da história. Né, muitas interpretações podem ser dadas, talvez, né, essa perseguição aí, a igreja, uma crise, talvez uma crise de fé, não sabemos. Mas é por isso que temos o remédio que Nossa Senhora oferece, a oração, a devoção ao seu Imaculado Coração, para que assim possamos, né, permitir que ele triunfe, né, também sobre nós. Por fim, já caminhando, né, para o desfecho, essa mensagem também ela se revelou, né, ela se progrediu, por assim dizer, na história, né, teve a sua repercussão, né. Agora, termino falando um pouquinho da história. Nessa mensagem que Nossa Senhora apresenta para as crianças, agora vimos que ela pede a consagração ao seu Imaculado Coração. Ela pede de modo especial a consagração do mundo, mas especialmente a consagração da Rússia. Né? E o Papa São João Paulo II, ele, justamente, né, depois desse atentado que ele sofre, né, no dia 13 de maio de 1981, ele quis abrir aquele envelope, né, com a terceira parte do Segredo de Fátima, vai apresentar isso ao mundo e vai pensar justamente no pedido que Nossa Senhora fez. Começou a levar isso a sério. Né? Ele que era um grande, devotíssimo, né, de Nossa Senhora. Ele compôs uma oração, né, para o ato de entrega, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né, no mundo todo. E justamente no dia 7 de junho de 1981, na solenidade de Pentecostes, lá na Basílica de Santa Maria Maior, ele vai realizar essa consagração do mundo através de uma radiomensagem, né, com a alocução do Santo Padre. No ano seguinte, do ano de 1982, para atender mais plenamente, né, os pedidos de Nossa Senhora, né, na mensagem de Fátima, ou seja, tornar mais explícito aquilo que ela pediu, esse ato de entrega, ele vai consagrar novamente o mundo ao Imaculado Coração de Maria, lá no Santuário de Fátima, em Portugal, dia 13 de maio de 1982. 2 anos mais tarde, no dia 25
de março de 1984, ou seja, no dia da Anunciação do Senhor, o Santo Padre vai consagrar ao Imaculado Coração de Maria todos os homens, todos os povos, todas as nações, o mundo inteiro. Dessa vez, na Praça São Pedro, em Roma. A força dessa consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria permanece até os dias atuais. Como podemos perceber, abrange todos os homens, todos os povos, todas as nações, supera todo o mal, e que o espírito das trevas, ele é capaz de realizar nos corações. Essa devoção justamente nos permite vencer o mal. Caros irmãos, a irmã Lúcia vai, portanto, confirmar, que essa consagração ela foi aceita, sim, por Deus. Nossa Senhora confirma isso. Sim, está feita tal como Nossa Senhora pediu, desde o dia 25 de março de 1984. Neste dia, todos os homens, todos os povos foram consagrados à Virgem Maria. Da nossa parte, cabe, portanto, realizar também pessoalmente a nossa consagração. Termino com as palavras do Papa São João Paulo II, numa homilia também desse mesmo dia. A Mãe de Cristo chama-nos, exorta-nos a unir-nos à Igreja do Deus vivo. E nessa consagração do mundo, neste ato de entrega, mediante o qual o mesmo mundo, a humanidade, as nações, todos e cada um dos homens são oferecidos ao Eterno Pai, envoltos com a virtude da redenção de Cristo, são oferecidos ao coração do Redentor, trespassado na cruz. Que possamos também nós vivermos essa devoção, consagrando-nos assim ao Imaculado Coração de Maria, para que ela tenha cada vez mais espaço para agir na nossa vida e através de nós, verdadeiros consagrados, possamos apresentar a face gloriosa do seu divino Filho Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.